Olá, seja bem-vindo ao canal da Estratégia Carreira Jurídica. Está começando mais uma entrevista por aqui. E hoje nós vamos conhecer a história do Gabriel, que foi aprovado para o cargo de promotor de justiça no Ministério Público de Minas e de Mato Grosso do Sul também. Então ele vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, né, os desafios também nessa trajetória. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer, então seja muito bem-vindo e pode se apresentar, por favor. Obrigado. Meu nome é Gabriel Machado, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido e criado, tenho 29 anos. Me formei em Direito em 2019 e desde 2021, mais ou menos, comecei a estudar para concursos jurídicos e me identifiquei com as carreiras do Ministério Público. Legal. E me conta uma coisa, por que você decidiu escolher a carreira jurídica? Veio de família, era um sonho seu? Embora meu pai seja advogado, foi um sonho que construí durante a faculdade de Direito e principalmente também quando entrei no estágio de pós-graduação no Ministério Público do Estado de Minas Gerais e ali me encontrei, de certa forma, e eu ali criei esse interesse e busquei, por meio dos estudos, concretizar esse sonho. Sim, mas você tinha o sonho da carreira jurídica, mas você já sabia exatamente qual concurso era o seu objetivo final ou ainda não? Me recordo que durante a faculdade eu tinha essa ideia, não amadurecida ainda, de estudar para concursos públicos. Minha mãe é servidora pública hoje, mas ainda não sabia para qual área ou o que, assim, específico. Mas com estágio lá no Ministério Público eu decidi o que eu queria ser. E aí, quando você começou os seus estudos voltados para essa área, como que foi? Você usava quais materiais? Você estudava sozinho ou já com a ajuda de algum cursinho? O começo assim foi um pouco desafiador, porque a gente se sente um pouco sozinho assim nesse mundo dos estudos e me recordo que tinha alguns livros jurídicos lá em casa que eu tentei ler, mas ao tempo eu abandonei. E lá em 2021, se não me falha a memória, eu adquiri o curso de Estratégia e comecei assim um estudo um pouco mais direcionado. Uhum. E aí, o que você acha que foi o diferencial para você no material da Estratégia? É um material assertivo, existem alguns materiais mais resumidos no próprio... Eu tenho a assinatura vitalícia, então nessa minha assinatura tem o material direto ao ponto, que ele é um pouco mais resumido, e nessa trajetória foi especial para mim, assim, porque a gente lida com muita matéria, então o material mais assertivo é por vezes mais interessante para algumas etapas do estudo. Assim. E você é a nossa assinante vitalícia, então eu queria que você falasse um pouquinho do momento em que você decidiu fazer essa assinatura, por que chamou a sua atenção e o que você acha para as pessoas que não têm nenhuma assinatura ainda, se você indica essa assinatura também. Eu indico, especialmente no meu caso, eu adquiri a assinatura vitalícia, acredito que quando lançou pela primeira vez, e casou com o início dos meus estudos, assim. Então a conta que eu fiz foi bem básica, eu teria alguns anos de estudo pela frente, provavelmente, então... Na minha cabeça eu estava economizando um certo dinheiro ali e de fato economizei. Só que o que eu também não estava pensando é que eu poderia utilizar esse material também para a carreira. Então eu consigo me manter atualizado. A gente sabe que todo ano existem inovações legislativas. Recentemente a gente teve reforma na lei tributária, então foi especial poder adquirir essa assinatura e indico sim para os futuros colegas. Legal. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho de como era o seu dia a dia, né? Como que você traçava suas metas, quantas horas você estudava por dia, como que era feita a divisão de disciplinas para estudar a cada dia, né? Durante a fase de estudos, eu tentei manter um bom planejamento, assim, em um cronograma mesmo que eu mesmo construía. Então, em cada etapa a ser vencida, eu tinha alguma sistematização, assim. Para a primeira etapa, a prova objetiva, eu me recordo que eu separava o meu cronograma basicamente em 3 pilares, que é a lei seca, os PDFs e questões. Então, tentava estudar ali uma média de 2 horas de cada um desses blocos de matérias distintas, todos os dias da semana. Nem sempre eu conseguia, é difícil cumprir um cronograma 100%, 100% do tempo também, mas tentava. E sempre conciliei os estudos com o trabalho, que é um desafio ainda mais especial. Embora ao final da jornada eu tenha conseguido, junto ao meu chefe, o home office, que ajudou bastante por poupar a distância ali entre casa e trabalho. No início dos estudos, assim, eu trabalhava presencialmente todo dia, então nem sempre eu conseguia cumprir, mas sempre tentei
cumprir essa divisão, assim. Ao longo dos estudos, do tempo de estudo, assim, e ao avançar das fases, sempre foi necessário tentar incrementar um pouco ali a mais de estudo. Por exemplo, nas provas discursivas, eu trocava, às vezes, lei seca, por exemplo, por simulados, inclusive estratégia, nessa assinatura vitalícia minha. Eu tinha a correção inclusa, que foi muito útil para mim, e fazia essas pontuais adaptações assim com a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo dos estudos. Sim. E para esses concursos, quais foram as etapas? Discursiva, né, objetiva? São várias etapas, mas, grosso modo, é a objetiva, que é a primeira, a discursiva, que é a segunda, e aí cada Ministério Público tem suas peculiaridades. No MPMS, por exemplo, eram 7 provas, uma por dia, então uma semana de prova. No MP Minas eram 4 provas, sábado de manhã e à tarde, domingo de manhã e à tarde. E as provas orais. Tem também provas, né? Exames de saúde, psicotécnico, mas as provas orais, por exemplo, no MPMG, é basicamente um sistema de tribuna, assim, de avaliação em que todos os examinadores ficam ao redor do candidato e fazem as arguições. No MPMS foi um sistema de baias, em 7 grupos, a gente rodava entre as salas. E no MPMS também teve a prova de tribuna, que é um caso de crime doloso contra a vida, em que a gente faz a sustentação ali por 20 minutos do caso em específico. E a princípio são só essas todas etapas mesmo. E como que você se preparou para essas diferentes etapas? Porque às vezes a gente foca muito na preparação para o objetivo, mas tem muita coisa pela frente, né? Especialmente para a discursiva e para as provas orais de tribuna, o treino, acredito que o treino prático, de pegar e escrever, treinar a oratória também é fundamental. Eu tive a oportunidade também de fazer o curso oral com estratégia. As discursivas, como eu antecipei, também fiz, né, o treino, e a gente tira foto e encaminha pelo portal do Estratégia. E os professores corrigem, então foi fundamental também. E, além disso, prosseguir com o estudo que a gente já tem, já veio adquirindo ao longo das etapas, para acumular tudo ali e poder dar o melhor de nós em cada etapa do concurso. Fala um pouquinho desse curso de preparação para a prova oral, como que foi, o que foi abordado, né? Como que era a rotina aqui no Estratégia. Especificamente sobre o curso para a prova oral, eu fiz a modalidade online. Eu ao menos pensava que era um ponto deficiente meu, assim, de oratória. Então, eu tentei treinar muito durante essa trajetória ali entre a prova discursiva e a prova oral. Então, tive algumas arguições simuladas com os professores de estratégia, recebi o feedback na hora e também por escrito, foi muito importante. Então, isso me deu um certo conforto ali, principalmente nas vésperas das provas que fiz, para poder ter um bom desempenho nas provas orais. Qual foi a sua maior dificuldade, digo, de processo mesmo durante toda essa trajetória de estudos e até mesmo alguma disciplina que você tenha tido mais dificuldade? A minha pior disciplina sempre foi direito tributário. Assim, acho que talvez os concurseiros de Ministério Público geralmente não estudam tanto essa disciplina. Tive outras dificuldades pontuais, dependendo do certame. Por exemplo, no MP Minas, o grupo 3, que é de Direito Civil e Processual Civil, foi o meu grupo mais difícil. E sobre dificuldades práticas é manter o planejamento, manter a constância, porque é uma decisão muito custosa, não só para nós, mas para os familiares. Então, dia após dia, a gente tem que tomar essa decisão de estudar para concurso, abrir mão de muita coisa, abrir mão de sair com familiares, colegas, as pessoas se vão, então a vida não para. Então, é basicamente isso. Assim. Você pensou em desistir em algum momento? Pensar a gente pensa, né? Mas quando a gente tem um sonho muito forte, assim, a gente tem que superar esses pensamentos, a própria síndrome do impostor também, que às vezes aparece, acompanha a gente. Então, a gente tem que superar esses momentos em prol dos nossos sonhos mesmo. Mas fora esse sonho que você tinha, o que mais te dava incentivo para continuar? Muita força de vontade, visualizar a atividade fim. Como eu sou assessor hoje no Ministério Público de Minas, pelo menos até minha posse, eu via diariamente onde o Ministério Público está, o que ele pode fazer pelas pessoas. Então, esse contato prático também me deu muita vontade de querer alcançar o posto do meu chefe hoje, por exemplo. Então, isso para mim foi muito motivador. Ver também os colegas passando, isso é muito legal, assim, de poder acompanhar a história de cada um. Então, isso tudo vai dando força para a gente.
E você falou até a sua posse, você vai optar por Minas ou Mato Grosso do Sul? Eu pedi final de fila no concurso do MP Minas, foi deferido. Os colegas tomaram posse, inclusive, durante essa semana. Minha posse do MPMS está marcada para o dia 13 de novembro, então tomarei posse lá. Legal. E quais planos você tem para o futuro? Quais sonhos você quer realizar com essa aprovação? Quero poder prestar o serviço que tanto quis, né, alcançar pelos estudos e pelo cargo que ocuparei. Então, retribuir à sociedade, de certa forma, a oportunidade de poder servir mesmo. E tem também sonhos pessoais, né? Agora, finalmente, ter um pouco mais de tempo, poder aproveitar os familiares, os amigos, a vida como um todo, poder viajar também, que é algo que gosto muito. Então, basicamente, é isso. Assim. E por falar em familiares e amigos, quem foi a sua rede de apoio nesse processo todo? Muitos amigos, eu tenho um grupo especial que eu conheci durante esses estudos para concurso. Muitos ali já são juízes, promotores, promotoras, colega agora juiz federal, se Deus permitir. Então, muitos amigos, familiares, pai, mãe, irmã, principalmente, que sempre me apoiou muito. Tive a oportunidade de participar de uma live do Estratégia. Minha irmã foi a primeira a comentar e provavelmente a última também. Então, são pessoas muito, muito especiais para mim, assim, como tudo. E como você pode resumir a importância da estratégia carreira jurídica na sua preparação? Primeiro ponto, esse acompanhamento por meio dos treinos. Sem eles, essa trajetória teria certamente sido mais difícil. Assim. A organização dos materiais também foi fundamental. Me recordo que, especificamente, esse material direto ao ponto foi muito importante para as minhas provas orais e também para as escritas, porque a gente sabe que o espaço temporal ali entre uma prova discursiva e oral, às vezes, é exíguo, então a gente tem que tentar ser o mais eficiente possível. E esse material alcançou o que se propõe, que é justamente ser um material mais enxuto e direcionado, assim, e mais especificamente direto ao ponto. Então, esses dois pontos principais, assim, aliados também aos simulados de prova objetiva, que eu não perdia nenhum do Estratégia, esses 3 pontos específicos foram fundamentais para mim. Legal. E falta um ponto que a gente até comentou em alguns momentos, mas eu queria que você falasse agora de forma mais direcionada sobre a questão emocional na preparação para concurso e até mesmo nos dias em que você realizava as provas, né? Como que foi a questão de ansiedade, nervosismo? Você fazia alguma coisa para conseguir controlar essas emoções todas? Eu acho que talvez o que eu vá responder para essa pergunta seja um pouco... não majoritário dentre os colegas concurseiros, mas eu geralmente não ficava muito ansioso para provas. Especificamente para o concurso do Ministério Público de Minas Gerais, tinha uma certa ansiedade, mas acho que decorre por eu ser natural de Minas, sou belo-horizontino, né, de nascença, então geralmente eu me senti um pouco ansioso nessa prova. Especificamente na prova oral, fiquei bem ansioso, e foi um concurso que por vezes mexeu comigo, assim, mas... acredito que o básico seja manter a atividade física regular. Eu tentava, quando podia, fazer um exercício físico. Às vezes a gente tem que dar uma pausa também dos estudos para poder deixar a cabeça arejar. Então, eu tentava não estudar muitos dias seguidos, assim, tentava respeitar, às vezes, um pouco do fim de semana, para a gente não tornar a nossa vida estudo para concurso, porque eu acredito que não seja uma estratégia interessante, porque a gente tem que se manter com um desempenho bom por muito tempo, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde mental como um todo e isso é inequívoco, assim. E qual foi a sensação quando você viu seu nome na lista de aprovados? Foi maravilhosa. Embora eu tivesse em MS para fazer a prova, então o resultado de Minas saiu justamente quando eu estava estudando para a prova de tribuna. Então, eu fiquei muito feliz, acordei no outro dia... ainda sem acreditar, mas logo tive que suprimir o sentimento para me dedicar à prova de tribuna. Então, eu aproveitei mesmo assim, os 2 resultados em conjunto logo depois da prova oral do MPMS, que saiu no mesmo dia o resultado. É inacreditável, acho que até agora a ficha não caiu ainda e talvez só vá cair quando eu for tomar posse lá no MPMS. Então, assim, cada dia que passa a gente vai vendo que o esforço, todo o sacrifício valeu a pena e que se... eu soubesse desse sentimento assim, antes, talvez eu teria estudado muito mais nessa trajetória toda. E para a gente fechar aqui com chave de ouro, qual que é a mensagem que você deixa para quem vai começar a estudar agora ou para quem está na caminhada, mas de repente não conseguiu a aprovação ainda, né? Primeira mensagem é que vale a pena demais. Então, toda essa dedicação, abdicação, esse esforço, ao final vai ser recompensado. Então, sejam resilientes, tenham muita força, muito foco,
porque, embora árdua, é uma trajetória, é um projeto de vida que vale muito a pena. Então, desejo também boa sorte para todos os futuros colegas. É isso. Então, parabéns pela sua trajetória, pela sua aprovação. Conte sempre com a gente, tá bom? Obrigado. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Lembrando que aqui no canal tem muita entrevista, muito conteúdo também. Então, continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais.